Saudações, vamos começar agora a gravação da nossa aula sobre insuficiência renal crônica, é a nossa aula teórica. E vamos abordar, o conceito de insuficiência renal crônica, os tipos de insuficiência renal crônica, os principais tratamentos e uma abordagem, dentro do possível, da dietoterapia, para esses pacientes acometidos por essa patologia. Dando sequência, deixa eu projetar aqui. Bom, antes de falar de insuficiência renal crônica, é importante a gente lembrar alguns conceitos lá da anatomia, da fisiologia e entender a função renal, para a gente entender as complicações que decorrem de um rim insuficiente, ou seja, de um rim que não funciona adequadamente, é importante a gente lembrar quais são as funções do rim. Então, a principal função do rim, como a gente vê aí, é remover resíduos e o excesso de água do organismo. Então, os rins, principalmente, prioritariamente, eles são grandes filtros de todos os líquidos, que vem aí da linfa, da corrente sanguínea, excretando aquilo que não é útil para o nosso corpo, ou mesmo até aquilo que é nocivo, e elimina esses resíduos e o excesso de água do corpo. Daí a gente já pensa que o prejuízo da função renal vai atuar aí nessa remoção do excesso de resíduos e de água. Outra função que a gente nunca lembra, a gente sempre associa o rim à filtragem e produção de urina, mas também à produção de hormônios, controle do equilíbrio hidroeletrolítico, gerando, assim, controle também da pressão arterial, controle do metabolismo ácido básico, controle da pressão arterial, como eu já falei. Então, nessa função de filtragem, escoamento de excesso de água, ele vai controlar, o equilíbrio hidroeletrolítico, a pressão arterial, o metabolismo ácido básico, e ele também vai atuar na produção de hormônios. Falando de insuficiência renal, a gente vai pegar um rim que exerce todas essas funções, mas que se encontra doente, que se encontra prejudicado em suas funções básicas. E aí o conceito é o quê? Condição na qual os rins perdem a capacidade de efetuar suas funções básicas. Então, ele não mais regula a remoção de resíduos de forma eficaz, ele não elimina o excesso de água de forma eficaz, ele não produz os hormônios que ele produz de forma eficaz, ele não regulariza a pressão arterial de forma eficaz, nem o metabolismo ácido básico e assim por diante, tá? Nós temos dois tipos de insuficiência renal, Nós temos o rim doente, num quadro que a gente chama de IRA, ou insuficiência renal aguda, o próprio nome já diz, ocorre de forma abrupta, repentina, e nós temos a IRC, que é a que a gente vai focar aqui na aula de hoje, que é a insuficiência renal crônica. E ela vai ocorrer de maneira lenta, nem sempre vai gerar sintomas graves, o que não vai fazer o paciente perceber que ele está perdendo função renal. Ela é progressiva, então a tendência da perda da função renal é progressiva e ela é irreversível. Então, atingido um determinado estágio de perda da função do rim, a gente vai ver que no tratamento as únicas alternativas que nos sobram são alternativas em que a gente consiga substituir a função renal. Tá? A insuficiência renal crônica, como eu já falei, ela vai ser uma perda da função renal de forma lenta, progressiva e reversível. Essa é a crônica. Mas ela atinge um estágio em que a gente chama ela de insuficiência renal crônica terminal. Então, quando o paciente está com uma IRC, que comprometeu mais do que 85% da função renal, ou seja, este paciente perdeu 90% da função do rim dele.
né? Ele tem aí somente entre 15% e 10% do rim funcionando. Aí a gente chama esse quadro de insuficiência renal terminal, né? Porque a gente vai ter um aumento de toxina no organismo, um aumento de água, porque ele não vai conseguir filtrar, né? E aí, estando nessa fase terminal, a gente tem que entrar com tratamento para substituir a função dos rins. As causas da IRC. São várias causas, podem ser várias causas, e podem, inclusive, ser várias causas associadas, né? Então, diabetes é uma das principais causas da perda da função renal, o diabetes não controlado. Glomerulonefrite, né? Glomérulo é a unidade básica lá do rim, e essa nefrite, né, é uma inflamação, né? A pielonefrite, a hipertensão não controlada, uma obstrução do trato urinário com pedras renais, por exemplo, né, quando a pessoa tem um quadro recorrente de pedra nos rins, lesões hereditárias, né, quando o paciente tem uma doença renal policística, distúrbios vasculares, geralmente ocasionados pelo diabetes, infecções recorrentes, daí, né, a grande preocupação desde muito jovem em a gente prevenir a infecção das vias urinárias, tanto em meninos quanto em meninas, mas principalmente nas meninas, né, que tem isso de maneira mais recorrente. Medicamentos, né, quando a gente pensa aí no interior, que muitas pessoas tomam medicamentos controlados sem prescrição médica, agentes tóxicos, agentes ambientais e ocupacionais, né? Pessoas que são expostas no seu trabalho a chumbo, cádmio, mercúrio e cromo. E as causas mais comuns, como eu falei, né? Eu citei o diabetes, né? Mas a gente tem a nefropatia diabética, que é a perda da função renal em função do diabetes, hipertensão arterial e glomerulonefrite primária, né? E são, na verdade, patologias muito comuns na população brasileira. O que faz a gente se preocupar ainda mais com o aumento desses casos de insuficiência renal, né? Agora, falando dos sintomas. Como é uma doença progressiva, grande parte do desenvolvimento dessa doença, o paciente não apresenta sintoma grave. Ele só vai manifestar um sintoma grave quando essa insuficiência renal estiver avançada, né? Bem avançada. E aí a gente tem um cansaço exagerado, uma apatia, uma dificuldade enorme de concentração, apetite reduzido, dificuldade para dormir. Nós temos câimbras à noite, pés e tornozelos inchados, inchaço ao redor dos olhos, especialmente de manhã, que vai retendo muito líquido, né? Pele seca e irritada. E aí ele começa a urinar com mais frequência, especialmente à noite, né? Porque essa regulação da filtragem de líquidos, ela fica meio comprometida. Agora, eu posso pegar um sintoma desse isolado e falar que, olha, fulano de tal tem insuficiência renal? Não, porque sentir cãibra à noite pode ser uma série de doenças, inchaço ao redor dos olhos também, pé e tornozelo inchado, pessoa que trabalha o dia inteiro em pé, né, também pode manifestar isso, apetite reduzido pode ser o calor. Então, a gente tem que pegar um conjunto de sintomas e, é claro, o diagnóstico tem que ser feito pelo médico. Tratamento. Primeiro tratamento que pode ser realizado é o que a gente chama de tratamento conservador, né? Aí ele vai receber orientação, esse paciente, ele vai receber medicamentos, ele vai fazer dieta e a gente vai tentar o quê? Conservar a função do rim para evitar a perda crônica irreversível, né? Evitando ao máximo a diálise, que a gente vai ver daqui a pouco. Outra forma de tratamento, transplante renal, né? Que não é mais um tratamento tão conservador. O paciente vai ser submetido a uma cirurgia e ele vai receber um rim de um doador, seja um doador vivo, né? Porque como temos 2 rins, uma pessoa que tenha compatibilidade genética com esse paciente pode doar, né? Um rim e manter o outro, ou então nos casos de morte, que a pessoa é doador,
pode-se doar o rim desse cadáver, né? E aí, o que vai acontecer? Como é um organismo externo, né, um órgão externo, a gente vai, né, o médico vai entrar com uma terapia medicamentosa para não haver rejeição, né? E esse paciente vai ter que ter um acompanhamento médico contínuo, médicos de nutricionista, acompanhamento da medicação, entre outros. E aí a gente vem falar dos tratamentos não conservadores, que são os mais falados, discutidos e conhecidos, que são as filtragens, né? A substituição do rim por máquinas que vão filtrar o sangue. Né? Então, o primeiro deles, primeiro a gente tem que entender o que é uma diálise. Né? Então, tem um conceito aí. Diálise é um procedimento realizado por meio da filtração do sangue. O sangue vai sendo retirado do organismo, né? E ele vai sendo filtrado numa máquina, que é essa máquina que vocês estão observando aí. Depois ele volta para o organismo do indivíduo totalmente filtrado, totalmente limpo, né? E geralmente as pessoas fazem esse procedimento umas 3 vezes por semana e ele dura aí umas 3 a 4 horas. Então, essa é a hemodiálise, né? Vai colocar uma fístula, né? Inserir um catéter aqui numa fístula, numa veia, né? Vai alargar bastante essa veia, vai tirar o sangue, ele vai passando, vai filtrando dentro dessa máquina, depois ele volta para o organismo desse paciente, tá? Além da diálise, a diálise você tem que ir num centro especializado. Aqui na nossa região, eu acredito que nós tenhamos centros especializados. Em Teófilo Otoni, eu tenho certeza, tem um hospital, só o hospital de função renal, de doenças renais, que é o Filadélfia. Em Valadares tem hemodiálise, e eu acredito que em Itabira também tem hemodiálise, mas não tenho certeza, né? E aí o paciente tem que se deslocar da casa dele até um centro especializado para poder realizar esse procedimento. Nós temos um outro tratamento que não é conservador, né? Então, nesse caso, o paciente já está com o rim dele bem deteriorado, que a gente chama de diálise peritoneal. O que é a diálise peritoneal? A gente não vai retirar sangue desse indivíduo. A gente vai retirar os líquidos que ficam aqui na cavidade abdominal. Como e por quê? A gente vai colocar uma bolsa, essa bolsa rosada aqui, ela é cheia de líquido estéril, um líquido limpo, né, que não contém nenhuma secreção, nenhuma substância, nenhum soluto. Aí a gente vai infundir, introduzir uma cânula dentro do abdômen desse paciente e vai jogar esse líquido lá. Por um movimento, né, de passagem dos solutos, né, de difusão ativa, né, os solutos do sangue, o sangue está cheio de soluto, e esse líquido na cavidade abdominal, ele está estéril, está limpo, não tem nada. Esses solutos, né, esses resíduos que seriam eliminados pelo rim, eles passam da corrente sanguínea para a região abdominal, para esse líquido que a gente introduziu lá. Aí, depois de algumas horas, a gente drena esse líquido sujo com os resíduos, né, do sangue e a gente joga fora. E aí, essa diálise ela é feita no ambiente doméstico, né? O paciente ele é treinado, a família também, e aí ele pode fazer essa diálise todo dia. Né? Chega no final do dia, ele infunde o líquido, deixa lá umas horas, depois ele faz a remoção desse líquido, e aí o rim dele não precisa funcionar. Porque essa filtragem de excesso de água, de excesso de substâncias nocivas, de resíduos do sangue, vai toda para o abdômen. Agora, vocês estão pensando, gente, eu não quero ter insuficiência renal, né? Como que eu faço a prevenção? Tem que fazer exames periódicos, né? Se a pessoa tem casos de infecção das vias urinárias recorrente, tem que avaliar o rim desse paciente. Se a pessoa é diabética ou tem pressão alta, tem que seguir o tratamento, né? Se a pessoa estiver com excesso de peso, tem que emagrecer, perder peso, com acompanhamento do nutricionista, do nutrólogo, do educador físico, do fisioterapeuta, para não machucar as articulações,
né? Em alguns casos, outros tratamentos coadjuvantes. Se for fumante, parar de fumar, né? Reduzir sal e proteína na dieta, porque sal e proteína são dois vilões para o nosso rim. Então, excesso de carne, de alimentos proteicos como requeijão, sorvete, leite, nada em excesso, gente, tudo em equilíbrio. E limitar a ingestão de bebida alcoólica. É fácil prevenir, assim. A dietoterapia, né? Vamos ver aqui. Na fase do tratamento conservador, que é aquele que não tem diálise, nem hemodiálise, nem transplante, a gente vai tentar minimizar os sintomas incômodos que o paciente tem. Né, ele sente muita náusea, muita fraqueza, perde apetite, né, acaba debilitando o estado nutricional. Né, então, a gente vai dar uma dieta adequada para ele não desnutrir. Né? Vai ser uma dieta convencional, só que vai ser restrita em proteína, né? E aí a gente reduz em 50% o consumo de leite, derivados e carne, né? A dieta, ela pode ser até muito restrita em algumas situações, né? Mas aí ela vai ser suplementada com aminoácidos essenciais, tá? E a gente praticamente elimina os alimentos de origem vegetal quando é necessário uma dieta muito restrita nessa fase. Seja carne vermelha ou branca, ovos ou laticínio. Então, tudo vai depender da evolução do paciente, quando ele está na fase de tratamento conservador. Na fase dialítica, a gente já aumenta um pouco mais a ingestão de proteínas. Por quê? Porque o paciente perde muita proteína na diálise e porque a função renal dele está sendo substituída na diálise, né? Aí é uma dieta para evitar desnutrição com um pouco mais de proteína, né? Nessa fase, a gente pode ter um excesso de fósforo e de potássio, né? Mais elevado, então tem que acompanhar para observar se esse fósforo e o potássio não vão subir demais. Nessa fase dialítica, evitar queijos, miúdos, embutidos, oleaginosas, chocolates, Coca-Cola e Pepsi, ou seja, bebidas carbonatadas que tenham muito fósforo, né? E potássio. Cervejas, frutos do mar, peixes como sardinha, atum, bacalhau e gema de ovo. Tá? Então, apesar de a gente aumentar um pouco a quantidade de proteína, alguns alimentos de origem proteica, ricos em fósforo, potássio, a gente vai reduzir. As verduras, elas têm que ser cozidas para controle de potássio, né? Então, como que a gente faz esse procedimento? Você cozinha cenoura, descarta a água, volta mais água na panela, cozinha de novo, descarta a água. E vai fazendo esse descarte 4, 5, 6 vezes até a gente ter descartado bastante potássio. A cara dos alimentos fica bonita? Não, mas é uma necessidade, né, para o paciente que tem insuficiência renal. O paciente que tem insuficiência renal crônica não pode comer carambola, né, e nem tomar o suco natural da fruta, porque a carambola tem uma substância que é tóxica para os pacientes de doença renal, que ela não é filtrada, porque ele está com doença renal, e ela vai se acumulando no sistema nervoso. Pode levar o paciente até a morte, né? Ela é uma neurotoxina convulsivante, o paciente tem convulsões, né? Então, assim, carambola é uma fruta totalmente proibida para quem tem qualquer tipo de problema renal, principalmente se não tem um diagnóstico muito preciso, e especialmente quando o paciente está numa fase de tratamento mais severo, né, com hemodiálise ou diálise, né, e aí por diante. A ingestão de líquidos, né, vai variar de acordo com o volume urinário, então quanto mais ele urina, mais líquido ele vai poder ingerir, né, mas assim, de um modo em geral, se você urina, né, a restrição de líquidos é 500 ml somados ao seu volume urinário de 24 horas. Então, se o paciente está urinando e ele urinou 1 litro de urina, então ele vai poder beber, né, no dia seguinte, 1,5 litro de água.
Se o paciente está urinando e ele urinou 2 litros de urina, ele vai poder beber no dia seguinte 2,5 litros de água. Se o paciente urina, mas ele urinou 200 ml de urina, no dia seguinte ele vai poder beber 700 ml de água. E se a pessoa não urina, se o paciente não está urinando, ele vai beber no máximo 500 ml de água por dia. De água, não de líquidos, né? Mas geralmente eu preferi a água. E nós ficamos por aqui, né? Então, de forma bem, fazendo um resumão, né? Quando o indivíduo ele tem casos de diabetes, glomerulonefrite ou hipertensão descontrolada, essas doenças podem gerar um dano no rim, que podem levar ele a ter uma insuficiência renal crônica. Essa insuficiência renal crônica pode ser tratada de modo conservador, com medicação, dieta, acompanhamento médico, mas se ela avançar demais, a gente tem que entrar com hemodiálise ou diálise, né, ou mesmo um transplante. E a dieta desse paciente, né, no tratamento conservador, em alguns casos vai ter uma quantidade menor de proteína, mas não tão restrita, em outros vai ter uma restrição mais severa, com a administração de aminoácidos essenciais, e nos casos de tratamentos dialíticos, né, a gente aumenta um pouco a proteína, mas restringe alguns alimentos, restringindo, inclusive, a quantidade de água ingerida, né? Então, o paciente só vai ingerir mais água, mais líquidos, se ele estiver com as suas plenas funções urinárias. Nós vamos encerrar, então, essa aula e vocês terão à disposição no Moodle tanto os slides quanto, né, essa gravação que, né, já encontraram aí, estão assistindo.